Shalom a todos, a graça e a paz. Quando a gente vai ministrar a palavra, às vezes a gente necessita de um plano central, para que em cima desse plano central, o que normalmente firmamos na própria palavra de Deus, a gente possa trazer o recado do Espírito Santo. Hoje, na hora do almoço, com os meus filhos, com os netos, lá em casa, eu rememorei algo que eu gostaria de falar com vocês também. Eu falei para eles que um dos filmes mais inteligentes que eu já vi foi um filme que versava a respeito da vida de alguns arqueólogos que, escavando em Jerusalém, encontraram um túmulo nobre, como o de José de Arimateia, e dentro desse túmulo uma ossada que pertencia a um homem chamado Jesus, e com a escrita que dizia: Jesus, filho de José. Bem, o que ocorreu? Ocorreu que foi quase a Terceira Guerra Mundial. Quem assistiu esse filme? Eu não lembro o nome do filme, fico devendo para vocês o nome do filme para que vocês assistam. Mas alguns movimentos, o movimento sionista se levanta e fala: esse túmulo nos pertence. Joga sobre ele uma cortina, ninguém conta nada para ninguém, porque nós vamos investigar. O assunto vazou e o mundo islamita, o islamismo, abraçou a causa e falou: não, isso tem que ser divulgado. Isso tem que ser divulgado. Os Estados Unidos da América falou assim: ninguém encosta nesse túmulo. Mandou exército para lá e cercaram o túmulo. Qual era o grande problema? O grande problema é que, se eles estivessem certos, é claro que não estavam, mas se eles estivessem certos, seria uma catástrofe mundial, porque acabaria com todo o senso e referência de valores e projetos firmados no judaísmo cristão, firmados no cristianismo, que durante 2000 anos vem numa ascendência crescendo e é o grande controlador moral que esse mundo tem. Se eles estivessem certos, o cristianismo estava fadado ao fracasso, porque não poderiam proclamar um Jesus vivo, um Jesus que nos promete vida eterna, porque mais importante que o nascimento de Jesus foi a morte e a ressurreição de Jesus. Porque nascer, Buda também nasceu, Confúcio também nasceu, mas morrer e vencer a morte, só Jesus o fez. E de repente aquela ossada poderia colocar em xeque-mate toda a existência humana, toda a reserva moral que esse mundo tem, toda a reserva histórica, familiar que esse mundo tem. Os Estados Unidos da América se autonomearam os guardiães dessa moralidade, dessa historicidade cristã, e falaram: ninguém toca nesse túmulo e ninguém divulga isso, porque isso é uma mentira. O Vaticano veio e também abafou, falou: não pode, ninguém pode saber disso. Até que os arqueólogos foram descobrindo, com as pesquisas, que a ossada não condizia com o tempo histórico
que Cristo teria vivido aqui na terra. Ou seja, não era o Jesus de Nazaré. Certamente que não, o nosso Jesus está vivo, não tem ossada. No dia de hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo. E eu queria caminhar um pouquinho com vocês nesses fatos históricos, mas trazendo a grande motivação espiritual que nos move nessa noite, move nosso coração, que moveu essas queridas irmãs que dançaram aqui na frente de alegria, que fizeram tanto eu quanto o Nelson chorarmos, lembrando do Mar da Galileia, do barco, né, Nelson? Do quanto a gente dança naqueles barcos na Galileia, do quanto a gente é feliz por servir a um Deus vivo. Bem, começamos lá em Êxodo, capítulo 6, onde uma promessa é dada ao povo que morava no Egito. Porque quando a gente fala assim, os hebreus moram no Egito há 430 anos, eu digo a vocês, não haviam mais hebreus. Não haviam mais hebreus. Havia uma miscigenação, havia uma influência de casamentos e casamentos, inclusive eles tinham o nome de populacho, que era a mistura de hebreus com o povo regido pelo faraó, que estava debaixo, que não era também somente Egito, mas havia uma mesclagem total. E de repente o Deus dos hebreus, cujos filhos, netos e bisnetos ouviam falar o Deus de seus pais, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de José, vem e se apresenta. É claro que ele não reuniu o povo e disse: meu povo. Não existiu isso. Isso aqui não é Deus ditando ao povo, lá em Êxodo capítulo 6. Deus não falou assim: portanto dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Aí eu ouvi um Deus falando, olha, é Deus falando. Não, Deus falou através de Arão, porque Moisés era pesado de língua, não ia discursar nem para Faraó, nem para o próprio povo. Então Arão me fala assim, ó, Deus mandou dizer, portanto dize aos filhos de Israel. E o nosso Deus diz, eu sou o Senhor, e vos tirarei da escravidão dos egípcios. Deus promete isso, dizia Arão, vos livrarei da servidão, vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo, e vos tomarei por meu povo. Reparem, a promessa de Deus, vos tomarei por meu povo. Todos que têm sangue dos hebreus são o povo do Deus vivo. E ele fala, vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Não era. Ele será o vosso Deus. Imaginem vocês que tem um povo de 430 anos aqui. 430 anos no meio do Egito. 430 anos sobre a influência egípcia. Se vocês forem hoje lá no bairro da Liberdade de São Paulo, o bairro japonês, vocês vão ver lá um templo budista do lado da igreja Nossa Senhora da Conceição. Vocês vão ver o sushi man lá fazendo o sushi com a camisa do Flamengo. Não, certamente não é do Galo, cara. Eles não são doidos, colocar aquela camisa. Há controvérsias, né? Mas o que acontece? É a influência do Brasil. Se eles saírem lá do bairro da Liberdade e forem para o Japão, eles não se sentirão japoneses. Não se sentirão japoneses. Chegarem lá, eles vão se sentir brasileiros.
Agora imagine esse povo sob a influência egípcia 430 anos. Vocês acham mesmo que eles eram hebreus ainda? Eles tinham os costumes egípcios. Eles tinham os hábitos egípcios. Eles tinham a fé egípcia. Mas Deus vem resgatá-los. E Deus fala para eles: eu serei o vosso Deus. Serei o vosso Deus. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês vão me reconhecer. Está aí no DNA de vocês. Está aí no DNA de vocês. Vocês são o meu povo. Aquele povo que eu prometi a Abraão, que faria dele uma grande nação. Que vos tiro da escravidão dos egípcios. E o povo ficou naquela sensação de pertencimento. Espera aí, tem um Deus que diz que nós pertencemos a Ele. Tem um Deus que nos chama de seu povo. Existe algo diferente. É o Deus dos nossos pais, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que veio falar conosco através do seu profeta, Arão. Fiquemos atentos, alguma coisa está acontecendo. Lá no capítulo 12, esse Deus faz algo que os deuses egípcios nunca fizeram. Esse Deus coloca em ação o seu plano de resgate sobre o povo. Existe um plano de resgate para a tua vida, para a vida dos seus, para a vida dos seus amigos, para a vida dos seus parentes. Existe um plano de resgate. Hoje, nós não comemoramos aqui a ressurreição de Cristo Jesus, sem que essa ressurreição diga algo com respeito à sua vida. Existe uma ressurreição específica para você. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: Jesus ressuscitou por você. Por cada um de nós. Reparem só, Êxodo 12, a partir do verso 16. Convoque uma reunião santa. Olha Arão dizendo. Não foi novamente Deus falando: convoquem uma reunião santa. Não, Deus não veio. Deus falou isso através de Arão. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo. E falou para o povo assim: ó, não façam nenhum trabalho. Já começou bem. Não façam nenhum trabalho, é bom, né? Vamos ficar todo mundo quietinho e vamos ver do que vai dar. Exceto da preparação da comida para todos, melhorou. Além de não trabalhar, vamos comer. Coisa que o povo não fazia, porque só trabalhava e não comia. O povo era escravo. E a orientação de Deus foi: não trabalhem, fiquem quietos, não façam nada e vão preparar comida. É só o que vocês vão poder fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Há algo diferente aqui. Algo diferente aqui. E antes de entrar nesse algo diferente, eu quero falar para vocês uma coisa. Arqueólogos falam, e eu li a respeito, que a pior pesquisa que tem é do mundo egípcio, na época em que os hebreus eram escravos. Por quê? Porque os egípcios fizeram dos hebreus seus escravos e eles construíam suas casas com taipas, construíam com barro e construíam com palha, faziam tijolos de barro e de palha e ali construíam suas casas, porque para eles a vida após a morte é mais importante que a vida antes da morte. É questão cultural, até nos dias de hoje. Estivemos no Egito algumas vezes, alguns irmãos foram conosco. E eu, sem saber desse fato aqui, eu ficava impressionado, viu, Gláucia e Guilherme? Eu fiquei impressionado a primeira vez que eu fui, que eu dizia: gente, eles não têm acabamento em suas casas. As casas egípcias no Cairo, elas não têm reboco, não existe reboco. É no tijolo
aparente, né? Esse tijolo que nós conhecemos, tijolo baiano, imagina você, tijolo baiano lá no Egito. O tijolo pode ser baiano, mas está tudo lá no Egito. As casas todas construídas na parte externa com tijolo baiano. Não tem reboco, não tem reboco. E me disseram assim, pastor, não se deixe impressionar, tem mansões lindíssimas pelo lado de dentro, mas do lado de fora ninguém reboca. É tijolo aparente, tijolo aparente. Eles não dão importância para as suas casas. E o guia me informou que tinha mais de 230 mil pessoas morando em cemitérios. As cidades deles são cemitérios. Eu tenho uma casa aqui que é da minha família há 1000 anos, que é da minha família. Eu resolvi vender, vendi para a família do Zé. Aí o Zé vem morar aqui na minha casa. Mas tem uma coisa, viu, Zé? Você pode comprar casa, mas os meus ancestrais estão todos enterrados embaixo. E quando eu morrer, Zé, eu quero ser enterrado aí, junto com meus ancestrais. Aí o Zé está lá jantando, almoçando, comendo com a família, e alguém bate na porta. Zé, o Romero morreu. E nós estamos com o corpo dele aqui fora para enterrar. O Zé, pera um minutinho só acabando a janta aqui. Não, Zé, a gente tem pressa. Tem pressa. Então, peraí, deixa eu pegar meu prato aqui, pegar a mesa, tira a mesa, abre o túmulo aí. Abriu o túmulo, enterra o homem aí. Enterrou o homem, voltou o túmulo, colocou a mesa lá. Vamos continuar a janta, gente, aqui. Em cima do túmulo da família. Então, as casas são os túmulos. E as tumbas, interessante, que elas são feitas de pedra. Pastor, o que isso tem a ver com o que nós estamos ouvindo? Tem tudo a ver, prestem atenção. São feitos os túmulos de pedra. Os sarcófagos são todos de pedra. Pedra e concreto. Porque a existência posterior era mais importante que a existência anterior. O Egito hoje tem ossada, tem história, que paga 3 vezes a dívida externa egípcia. Só o tesouro de Tutancâmon paga uma vez a dívida egípcia. O Egito podia ser um país rico, eles podiam ter riqueza distribuída para o povo, mas vivem em cemitérios. É uma nojeira o país. A capital é triste. Pra vocês terem ideia, ela não tem mão e contramão. Lá eu vi um semáforo só. As pessoas caminham para o lado que quer. Eu estou dirigindo para lá, eu quero ir para lá, eu vou para lá. Se eu quero ir para lá, eu vou para lá também. Então fica aquele monte de carro buzinando. Lá o carro mais bonito é o que tem a melhor buzina. Lá você compra uma buzina equipada com um carro. Não um carro equipado com buzina, não. Porque todo mundo buzina. Não tem mão e contramão. É uma loucura aquilo ali. Agora, podia ser um país rico, mas a riqueza deles está depositada na morte. Os melhores túmulos são os mais famosos do mundo, são as pirâmides, e são de pedra, mas as casas de taipa. Então, o que acontece? Se você é arqueólogo, vai pesquisar história, você não pesquisa história pelas cidades. Não, você pesquisa pelos sarcófagos, por aquilo que já foi enterrado. Eu não tenho dinheiro para fazer um sarcófago de pedra, mas pelo menos a porta do sarcófago tem que ser de pedra ou de concreto armado. Pelo menos a porta. Sabe por quê? Porque ele será recebido por aquela porta. E nos umbrais dessa porta, de todo sarcófago, tem a história de quem foi enterrado. E um pedido aos deuses egípcios: recebam essa pessoa com toda a honra, porque ela foi muito importante para a família tal, dizeres nesse sentido. Suplicando aos deuses egípcios que recebessem na nova vida aquela pessoa com honra. E se fosse um faraó e alguém nobre, os empregados iam todos enterrados juntos. Matava todos os empregados deles. Para quê? Para servir ele na outra vida. O faraó, todas as concubinas do faraó, a guarda armada dele, o faraó morreu, todo mundo vai morrer. Por quê?
Como é que o faraó vai ficar lá numa outra vida, sem ninguém para servir ele? Não, todo mundo tem que morrer junto. Então, essa é a história egípcia. Agora imaginem vocês que Deus sabia dessa história. Os hebreus já criam nessa história. Aí o que Deus fala? Olha só. Olha só. Primeiro Deus profetiza sobre aquele povo. É um povo sem ordem, sem liderança. Não existe exército sem liderança. Quem é militar sabe do que eu estou falando. Precisa haver ordem, precisa haver ordenança. Por isso que existem os graus de hierarquia dentro do exército, na aeronáutica, na marinha, porque se organizam as tropas. Aí Deus fala para aquele povo assim, Deus fala, eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Eu vou fazer desse povo um exército. Deus profetiza sobre eles. Celebrem esse dia como um decreto perpétuo por suas gerações. Aí Deus passa a dizer o que eles deveriam fazer nessa libertação. No primeiro mês, comam um pão sem fermento. Por quê? Para não levedar a massa. Por quê? Porque eles não têm tempo para isso. Tem que haver pressa para sair do Egito. Tem que haver pressa para sair do pecado. Tem que haver pressa para sair da condição de escravo, do que quer que seja. Tem que haver pressa. É a primeira mensagem de Deus para eles. Durante 7 dias vocês não deverão ver fermento em suas casas. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado. Por causa do fermento? Fermento é venenoso? Fermento é ruim? Não. Não. É por causa da instrução, da obediência. Somente isso. Pastora Glaucia falou a respeito do lava-pés. O lava-pés de Jesus não foi por higiene. Não. Não é por higiene. Jesus não lavou somente porque estava com os pés sujos, ou somente para limpar os pés. Não. Ele estava aplicando um rito sumário, que era o da servidão. Nós devemos ser servos. Se os pés deles estivessem limpinhos, eles iriam lavar do mesmo jeito. Porque Jesus estava instruindo, mostrando sobre servidão. O fermento representa a rejeição da graça, porque é desobediência. Não comam nada fermentado, há uma ordem explícita. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento, há uma ordem explícita. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro para cada família. Há um sinal. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem na viga superior da porta e na lateral da porta. Escrevam com sangue aquilo que vocês querem dizer para Deus. Porque eles não escreviam nos portais dos seus túmulos um recado para os deuses egípcios. Não escreviam? O Deus hebreu falou assim: vocês vão fazer a mesma coisa. Aproveitem o que vocês fazem e prestem atenção. Escrevam com sangue, mas sangue de um cordeiro, sangue do inocente. Vocês escreverão nos umbrais da porta. Escrevam com sangue nos umbrais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer, e sejam debaixo de proteção, debaixo de ordenança, debaixo de instrução. Queridos, esse não poderão sair debaixo da proteção, é o que acontece conosco hoje. É 1 Coríntios capítulo 11. Por isso, examine-se o homem a si mesmo. E vê se você não escapou, não saiu debaixo da proteção. Veja no que você saiu debaixo da obediência.
Veja naquilo que você tem sido desobediente a Deus ou tem sido infiel a Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Confesse. Depois vocês podem voltar à proteção. Bebam do cálice e comam do pão. Percebam que é tudo um conjunto de fatores que nos ensinam sobre proteção de Deus, sobre guarda de Deus, sobre providência de Deus. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, quando ele pular a sua casa, quando ele passar por cima da sua casa, essa é a Páscoa do Senhor. Páscoa é pular. É por isso que tem coelho do outro lado? Não sei. Eu estou pouco me lixando se coelho bota uva ou se é mamífero. A minha história não é de coelho. Minha história é a Páscoa cristã. Eu estou focando na Páscoa cristã, mas Páscoa é pular, é passar por cima. Quando eu for passar por cima da casa, verei o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passarei sobre aquela porta, e não permitirei que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções. Olha, obedeçam, só isso, obedeçam, seja obediente, obedeçam, só isso. Eu tenho que passar quanto sangue? É muito sangue ou pouco sangue? Não importa quanto sangue você tem que passar. Passe sangue na porta, pronto, só isso. O sangue tem que ser vermelhinho ou vai ser um sangue meio azul? Não, passa o sangue. Nós às vezes queremos muitos detalhes, quando a obediência ela é direta e sincera. Jesus veio desburocratizar o acesso a Deus. E Deus aqui está sendo simples com eles. Vocês, quando morrerem, vocês não farão uma porta de concreto para o túmulo de vocês? Vocês não escreverão aos deuses egípcios que nunca responderam a vocês? Pois escrevam para mim, que vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, através do sangue do Cordeiro, colocado, aspergido nos umbrais da porta. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebre essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa, quando o espírito de morte passou por cima das nossas casas e não nos atingiu, pela obediência que tivemos. O Senhor nos poupou. Reparem que a instrução se resume em dois elementos principais, e vamos nos ater neles. Pão sem fermento, pão não levedado. Porque faz mal para a saúde? Porque fica mais gostoso? Porque fica... Não. É uma instrução por obediência, só isso. Só isso. E sangue aspergido na porta. Se resume nisso. Pão sem fermento, porque deveriam anunciar com isso sua pressa ao sair do Egito, ao sair do domínio do pecado, onde não haveria tempo de levedar a massa. Primeiramente, entender que existem 3 Páscoas: a Páscoa judaica, a Páscoa cristã e a Páscoa pagã. Eu quero focar na Páscoa cristã. Eu quero mostrar onde vai dar essa Páscoa judaica, que alcança a nós gentios. Alcança a cada um de nós. Então Deus, se aproveitando de uma cultura de 430 anos, e dizendo o seguinte: a partir de hoje, vocês têm um Deus. E a partir da promessa que eu fiz ao seu pai Abraão, eu quero que vocês se comprometam com esse Deus que sou eu. E Deus estabelece sobre as nossas vidas. Imaginem vocês que nós somos um país cristão, um país laico, mas um país cristão. Existe uma máxima que diz que todos somos filhos de Deus.
Será que todos somos filhos de Deus? João fala que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E fala mais em Marcos, fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você já viu alguém pregando para macaco, para papagaio, para cachorro, para gato? Que criaturas são essas que se prega o evangelho? São aqueles que não têm Cristo Jesus no coração. São aqueles que não entraram numa aliança de sangue com Deus. E por que uma aliança de sangue, de vida? Porque é o sangue de Jesus quem nos redime. É o sangue de Jesus quem nos purifica. É o sangue de Jesus quem nos protege. Eu já vi muita gente tentando expulsar demônio pelo sangue de Jesus. Sai pelo sangue de Jesus. Não, não é o sangue de Jesus que expulsa demônio. Demônio é expulso pela autoridade do nome de Jesus, outorgada à igreja. Autoridade emanada, autoridade conquistada, autoridade delegada e autoridade usurpada. Nos foi delegada a autoridade, outorgada a autoridade. Você tem autoridade no mundo espiritual, em nome de Jesus, se você for filho dele. Porque se você não for filho dele e estiver usando essa autoridade, você não está usando a autoridade outorgada, você está usando a autoridade usurpada. Você está usurpando de uma autoridade que você não tem, não lhe foi concedida. Essa autoridade é concedida somente a filhos. Somente os filhos podem evocar a autoridade do nome de Jesus. Se eu for virar para um demônio e falar assim: sai em nome de Jesus, e eu não for filho, eu estarei usurpando da autoridade de Cristo. E a palavra de Deus já mostra para a gente o que acontece com quem faz isso. Então entendamos o seguinte: a autoridade que Deus está dando para o povo hebreu é a autoridade do sangue aspergido, que era sinal do sangue de Jesus. Jesus não havia morrido ainda, mas o Cordeiro Pascal, que tipificava Jesus, estava sendo morto já, para a proteção das vidas. Assim como quem te protege, quem te purifica, quem te justifica, é o sangue de Jesus. Sobre cada um de nós é aspergido esse sangue. Onde? 2 Romero 3,15, abra aí, 2 Romero 3,15. No teu coração, no portal do teu coração, na porta do teu coração. Quando Jesus fala: eis que estou à porta e bato, o carpinteiro bater na porta. E qual é o som que você faz? É o abrir da porta. Quando você está abrindo a porta, você está aspergindo o sangue de Jesus sobre o teu coração. Percebam que é tudo sombra das coisas espirituais. Não há fator histórico aqui, há o cumprimento da palavra de Deus. É esse cumprimento que torna as coisas lindíssimas. Ele fala aqui mais uma anunciação de Jesus, na metade do primeiro mês, o mês de Avive, que se tornou Abib, mês da primavera, que passou a se chamar Abib, nova estação. Lembra da capital política de Israel? Tel Aviv, ou Tel Aviv. Tel é superposição de civilizações. São colinas, são civilizações que se sobrepõem a outras civilizações. Então seria colina da primavera, a capital política, né? E aqui a instrução de Deus é: na primavera, na novidade de vida, na estação da primavera, no 15º dia, na metade dela, ou seja, Deus respeita os períodos de transição.
Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Tem gente que se converte hoje, amanhã quer mudar o mundo. A primeira pá de cal que você joga no mundo, a primeira forma de transformar o mundo, o seu mundo, é transformando você. Então entenda que a conversão é um processo. Você aceita Jesus, mas a mudança, ela é um processo. E Deus respeita os processos. Reparem que Deus fala no dia 15 do mês de Aviv. Ou seja, os primeiros 15 dias, vocês ainda têm influência egípcia, mas aos poucos, vocês vão deixando essa influência e vocês vão entendendo que a partir do dia 15, o sangue de Jesus está sobre a tua vida. A partir de tal data, a partir de tal época. A pergunta que eu faço para você, e é uma pergunta importantíssima: que dia o sangue de Jesus foi passado nos umbrais da porta do seu coração? Quando a ressurreição de Cristo alcançou sua vida? Porque a ressurreição que comemoramos hoje não alcança a sua vida particular. Ela alcança o institucional. Ela alcança a igreja vitoriosa que vem se levantando e vem arrebanhando vidas. Mas a sua vida pessoal, a sua existência, depende das suas decisões e da sua obediência. Hoje eu fiz um enterro lá em Alexânia, hoje de manhã, do pai do pastor Cleiton, pastor da nossa igreja Shalom, lá em Alexânia. E eu lembrei, na hora, lá na palavra que eu dei, da viúva de Naim, onde vi uma multidão seguindo o esquife. O esquife é um meio caixão, ele não é caixão, não chega a ser caixão. Ele é uma maca de madeira que quem não tinha dinheiro para comprar um caixão, colocava naquela maca de madeira o féretro ou o defunto, e ali ele era enterrado com aquele esquife. E eles vinham com um jovem de 17 anos aproximadamente, que era arrimo de família, e a sua mãe viúva, que enviuvou do pai e agora estava enviuvando também do filho, que era arrimo de família, vinha carregando, e ela não pediu nada para Jesus. Ela não pediu nada para Jesus. Talvez ela nem tenha enxergado Jesus direito. Talvez ela nem soubesse quem era Jesus. Mas Jesus foi tocado pela misericórdia que teve sobre ela. De repente você vem aqui como um ato social. De repente você veio aqui nessa noite porque alguém te convidou. Você veio aqui nessa noite porque você teve curiosidade. Como é que é uma Páscoa numa igreja evangélica? De repente você veio passar um tempo, daqui você vai sair, vai tomar um lanche, vai jantar, vai com os amigos, alguma coisa diferente da tua vida, e você não veio exatamente para tomar decisões aqui dentro. É igual aquela viúva, ela não estava exatamente para tomar decisões, mas o olhar de Jesus alcançou ela. Havia uma multidão seguindo a morte e outra multidão seguindo a vida, seguindo Jesus. E quando as duas multidões se encontram, queridos, a vida prevalece sobre a morte. É o que está acontecendo hoje. A vida prevalecendo sobre a morte. Comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus. No começo da palavra eu falei para vocês do filme que queria frustrar a ressurreição de Cristo. Amados, é a nossa vitória. É a nossa grande vitória. É a ressurreição de Cristo. Por isso, o sangue aspergido sobre a porta tipifica o teu coração, o meu coração. Então a Páscoa é importante porque Egito é escravidão. Pecado também é escravidão. Pão sem fermento é vida sem apego ao pecado.
mas pão fermentado é vida apega ao pecado. Cordeiro sacrificado é Jesus anunciado. Sangue nos umbrais da porta é proteção pelo sangue de Jesus. Morte dos primogênitos é morte do primogênito poupado, mas dado pelo próprio Deus, que foi seu Filho Jesus. Então tudo é uma sombra das coisas espirituais. Para eu aceitar a libertação da Páscoa, eu preciso renunciar à escravidão do pecado. Eles precisavam aceitar o sangue aspergido para serem livres da escravidão do Egito. E é exatamente o que fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, que eu vou ler também para vocês. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, ó o pão sem fermento, olha o sangue novamente, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, a Páscoa nossa cristã é a Páscoa da anunciação da morte de Cristo Jesus. Não é somente da vida, não, é da morte. A Sara leu um negócio engraçado hoje para a gente. Ela leu lá que alguém falou para outra pessoa assim: você quer emagrecer? Mas como é que você vai emagrecer? Jesus morre e você come panetone. Jesus nasce, você come panetone. Jesus morre, você come bacalhau. Jesus ressuscita, você come chocolate. Então você só comemora as coisas de Jesus comendo. Como é que você quer emagrecer? Na realidade, queridos, nós transformamos em festa tudo, mas a nossa festa tem que haver propósito. Não pode ser uma festa pela festa, tem que ser uma festa com propósito. A nossa Páscoa não pode ser o coelhinho, o Natal não pode ser o Papai Noel. Não, tem que haver propósito nessas datas, porque essas datas falam da salvação eterna. Essas datas falam do nascimento de um Jesus que morreu por você e que ressuscita por você no dia de hoje. A Páscoa cristã é o anúncio da morte, mas é o anúncio da ressurreição. Por quê? Porque até que Ele venha, e Ele voltará. E Ele vai voltar. Amém, queridos? Quantos creem que Jesus vai voltar? Aplauda o Senhor Jesus por isso. E Ele fala mais: portanto, todo aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente. O que é ser indigno de comer o pão e de beber o cálice? O que nos torna indignos disso? Eu lembro quando jovem que eu tinha uma forma de não ter problema de consciência. Quando eu estava em pecado, eu tinha consciência do pecado, eu não ia no culto de ceia. Eu falei: pronto, não vou no culto de ceia, eu não ceio, eu não tomo juízo para mim. E não me exponho, porque quando eu não ceiar, minha mãe vai olhar para mim e perguntar: o que você está aprontando? Aí eu evitava isso. No dia eu tinha dor de cabeça, no dia eu dava um jeito para não ir no culto. Quantas pessoas usam desses subterfúgios, dessas balelas, para se livrarem da acusação, da autoacusação? Queridos, é simples, é simples. Quanto tempo você precisa para confessar seus pecados de coração amplo? Ah, pastor, é muito pecado, porque eu peco no varejo, mas confesso no atacado. Espera aí, não é isso. É a consciência do pecado. É a consciência do pecado. Quando você tem consciência do pecado e você o confessa, alguns segundos são suficientes. O examinar-se não é examinar por examinar, é o examinar para mudança de atitude, é o examinar para mudança de postura. Por quê? Porque você está em desobediência. E a palavra de Deus compara uma coisa a outra. Se você participar indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. É como comer pão levedado. Examine-se cada um a si mesmo, então coma. Ou seja, há uma afirmativa: primeiro você se examina, depois você come. Come o pão e bebe do cálice. Isso quer dizer que só há um caminho,
só há um resultado para o examinar-se: é o pedido de perdão. Você não pode examinar-se e permanecer no pecado. Por isso o pão não pode ser levedado. Por quê? Porque você tem que ter pressa de sair do pecado. Tem que haver pressa no nosso coração de sair do pecado. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Isso é revelador. Isso é revelador. Todo pecado que você não tem pressa de sair dele, ele vira iniquidade. Todo pecado que você não tem pressa de sair dele, é pecado domesticado. É pecado apaziguado. É pecado que não deflagra peso de consciência. É pecado que não tem transtorno de choro. É pecado que não tem arrependimento. É pecado que não tem reflexão repulsiva. É pecado que é aceitado como parte da prática, como parte da fraqueza, e ele é domesticado pelo nosso coração, e ele se torna iniquidade. Vocês acham que essas pessoas que têm desvios comportamentais, eles têm problema de consciência? Vocês acham mesmo que eles choram durante a noite porque têm desvios de comportamento? Tem vícios em seu status social? Vocês acham que ele tem arrependimento? Não tem, porque eles apaziguaram o seu estado pecaminoso. Existem igrejas hoje que apoiam ele, que transformam a verdade em mentira, para que eles não tenham problema de consciência, para que não haja nenhum tipo de acusação sobre eles. O que é isso? É a geração da iniquidade, que fala Mateus capítulo 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quem está entendendo, diga amém. Tem que haver pão sem fermento, pressa em sair do pecado. Você não pode se acostumar com o pecado, você não pode se acostumar com vida pecaminosa, você não pode se acostumar com desvios comportamentais, por pequenos que sejam. Você não pode aliciar e flertar com o pecado e se manter no pecado, porque não atingiu ninguém, porque não vai causar escândalo, porque ninguém vai saber, e fulano faz, ciclano faz, eu também posso fazer, e todo mundo faz isso aí, e isso aí é comum nos dias de hoje, todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que não seja errado. Existe um alerta aqui: examine-se cada um a si mesmo, então coma. Porque após o autoexame, tem que haver a conclusão de: eu estou errado e preciso mudar imediatamente. Tenha pressa de sair sobre esse domínio. Tenha pressa de sair dessa escravidão. Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe para a sua própria condenação. É isso que Deus está falando para os hebreus, que estão nascendo como hebreus, como povo. Santa Ceia é a replicação dessa experiência. É a replicação da experiência. Estremeça na presença do soberano à terra, na presença do Deus de Jacó, pela obediência.